Abram a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Faremos a leitura a partir do versículo 44 até o 48. Assim diz a palavra inerrante do Senhor. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, pelo registro sagrado que chega até nós pela tua preservação. Nós oramos nessa hora pedindo que o teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração, para que entendamos toda a tua verdade. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho. Amém. Normalmente, nós iniciamos os nossos sermões com algum tipo de ilustração. E usamos essa técnica, se assim podemos dizer, para captar a audiência dos irmãos. Mas hoje não faremos dessa forma. Mas eu quero fazer um exercício com a igreja. Nós tivemos uma semana muito dura, uma semana difícil. Muitas notícias dolorosas. Nós observamos juntos e atentos que o Talibã tomou conta do poder no Afeganistão. Nós vimos cenas terríveis, pessoas tentando desesperadamente fugir daquele local. Elas se agarravam em uma das imagens nas partes externas dos aviões ou de um avião, no desespero de tentar fugir do país, porque o terror do Talibã é muito grande. Algumas delas caíram e certamente morreram. Nós vimos pais entregando seus filhos a alguns soldados para que pudessem livrar os seus filhos da tortura e da vida difícil e talvez da morte para aqueles que lá permanecessem. Nós vimos também um grande terremoto que atingiu o Haiti, matando mais de 2.000 pessoas. A semana foi pesada. Eu vou parar por aqui. Quando nós observamos todas essas coisas, quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, e essa semana foi um exemplo das tragédias, nós ficamos aflitos. Nós perguntamos por que isso acontece. O que está acontecendo? O que podemos fazer enquanto povo de Deus? Por estes que sofrem, nós sabemos, nós devemos orar por eles. E nós, como igreja, estamos fazendo. Nós devemos chorar com os que choram. Devemos chorar mesmo, abater o nosso coração, lamentar, tentar em algum momento colocar-nos no lugar dessas pessoas. Mas o que nós devemos fazer também é voltar-nos para a palavra do Senhor. É ouvir a palavra de Deus. É entender as promessas de Deus, conhecendo a soberania de Deus revelada na sua palavra e sabendo que Ele está conduzindo a história ao seu bom propósito. E a Bíblia nos ensina que nada, absolutamente nada, foge ao controle do Senhor. O texto que está diante de nós fora prometido por Deus muito tempo antes de acontecer. E nós lemos o texto aqui, o texto de Joel, capítulo 2. E eu os convido rapidamente a irmos ao livro de Joel, porque a promessa do Espírito Santo fora dada ao povo de Deus depois de um tempo terrível.
O livro do profeta Joel, que é um profeta menor, ele é um sermão. Joel é levantado por Deus em meio à calamidade. Vejamos no capítulo 1, versículo 4, somente esse versículo para que entendamos um pouco do livro. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E se os irmãos lerem depois com calma na sua casa, todo o capítulo 1 e parte do capítulo 2, vai ver que é Joel relatando tudo o que estava acontecendo, a fome, os campos destruídos. Ele está convocando os sacerdotes a se arrependerem, a orarem, a clamarem a Deus. Então o Senhor passa a responder, a partir do versículo 12 do capítulo 2, em misericórdia. Deus diz que vai afastar o exército do norte, que são gafanhotos, que estavam comendo toda a plantação deles. O cenário era terrível. Então vem a promessa do Espírito Santo. Ou seja, depois da calamidade, depois da destruição, o povo clama e Deus é misericordioso, e vem então a promessa do Espírito Santo, apontando com certeza para o futuro que chegou em Atos dos Apóstolos, conforme o texto de Atos capítulo 2, que foi lido aqui do Santo Culto do Senhor nesta noite. Agora, meus irmãos, eu os convido a voltarmos para o nosso texto de Atos capítulo 10. Em primeiro lugar, é importante dizermos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o segundo volume de uma mesma obra, de uma única obra. Ele é a segunda parte do Evangelho de Lucas, escrito logo por Lucas. No início do Evangelho de Lucas, Lucas diz: eu escrevi ao Teófilo para que tu sejas instruído em tudo aquilo que você já tem recebido. Para documentar, eu fiz uma acurada pesquisa. Ó excelentíssimo Teófilo, Lucas dirige-se a ele no Evangelho. E agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele dirige-se novamente a Teófilo, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro é Atos, é Lucas. O segundo livro é Atos. O que é Atos, então? É o registro da sucessão de situações e circunstâncias em que a igreja foi envolvida após a ascensão de Jesus Cristo. Nós não sabemos quem é Teófilo, mas nós suspeitamos pelas pequenas informações que temos. Primeira delas, ó excelentíssimo Teófilo, em Lucas. Só era tratado assim gente poderosa. Então é muito provável que o excelentíssimo Teófilo fosse alguém de grande poder. E segundo alguns, chegou a ajudar Lucas nesta acurada pesquisa, porque isso demandava valores. Então ele era no mínimo alguém que estava sendo evangelizado, e Lucas estava empenhado nisso. Mas agora chegamos no segundo volume, no livro de Atos dos Apóstolos, e há um detalhe importante. Ele não é tratado mais como o excelentíssimo Teófilo, mas como o Teófilo. E segundo os historiadores e os pesquisadores da Bíblia, isso é um indício muito grande de que, de fato, ele tornou-se um irmão, um crente. Ele fora convertido pelo Senhor. E entre os irmãos nós sabemos que nós nos tratamos como irmãos, nós somos iguais. Essas são as informações que nós temos. O que é, de fato, o Atos dos Apóstolos, então? Ele é o registro histórico do movimento de Cristo através dos seus servos, apóstolos. O livro de Atos pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos a personagem do apóstolo Pedro, Deus usando ele, e a formação da igreja em Jerusalém. Do capítulo 12 ao capítulo 28, 13 a 28, nós temos então a personagem Paulo. E Deus o salva, ele era um perseguidor da igreja. Temos a ênfase na igreja dos gentios, as missões, as primeiras missões. E o que está acontecendo aqui no capítulo 10 em que lemos? Aqui está acontecendo parte do cumprimento da promessa e da palavra de Cristo no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Vejamos no capítulo 1 de Atos. Capítulo 1, versículo 8. Jesus está respondendo uma pergunta. Pergunta dos discípulos. Antes de subir aos céus, Jesus responde para eles o seguinte: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, contem comigo agora, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. De novo, Jerusalém, 1, Judéia, 2, Samaria, 3, e confins da terra, 4. Gravem isso com vocês. É muito importante essa informação. Nós encontramos, então, no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus sendo derramado como prometido. Jesus disse: fiquem aqui, não se afastem de Jerusalém, até serem revestidos de poder. Então, Atos 2 é o cumprimento. Veio o Espírito Santo e eles falavam em línguas e as pessoas diziam: mas como podemos compreender na nossa própria língua materna? Esses homens, eles não usam esses termos, mas parece que estão querendo dizer esses homens incultos que nunca estudaram esta língua. Então vem o Espírito Santo e Pedro levanta-se e prega aquele sermão e 3.000 pessoas foram salvas. Agora, nós temos um pouquinho adiante no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a segunda manifestação do primeiro evento, que é o Pentecostes. É quando Filipe vai até os samaritanos, até Samaria. Ele prega e o Espírito Santo também vem sobre eles. É o segundo evento. Jerusalém, Judéia, Samaria, segundo evento. E agora nós temos o terceiro evento. Os confins da terra começam a ser alcançados pela igreja do Senhor. O que eu tenho a tratar com os irmãos hoje é sobre o maravilhoso dom de Deus, o Espírito Santo, habitando na vida da igreja, na vida do crente, de forma plena, real, para sempre. E é o que nós observamos no primeiro versículo, que lemos, o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, o quê? A palavra. Ainda Pedro falava estas coisas, quando o Espírito Santo quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, o quê? A palavra. Aqui nós temos uma lição muito importante para ti, meu irmão. Ouvir a palavra de Deus nos enche do Espírito Santo. O livro dos Atos dos Apóstolos, como eu já disse aqui, é um registro histórico. Isso não quer dizer que os eventos históricos tal qual aconteceram precisam acontecer novamente. Mas há ensinos preciosos aqui da palavra de Deus que não são alterados. Ouvir a palavra de Deus é o que nos enche do seu espírito. E é o que aconteceu aqui. Eles estavam ouvindo o quê? O sermão de Pedro, que começa no versículo 34 do capítulo 10, vindo até onde? Até este momento em que o Espírito Santo vem e cai, apodera-se, ou uma outra tradução, ele lança-se sobre aquelas pessoas, ele vem sobre elas, enquanto elas ouviam a palavra. Aqui, Lucas era médico, era um homem sábio, era conhecedor, ele conhecia o grego, ele sabia escrever de uma forma brilhante. E a estrutura que ele usa aqui, meus irmãos, é mostrando que existe concomitância. Ou seja, Pedro não parou de pregar o sermão, então o Espírito Santo desceu ou caiu sobre eles. Não foi assim. Pedro estava pregando, eles estavam ouvindo. Duas coisas. Pedro, o apóstolo, pregava e eles ouviam. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Quando a palavra é pregada e você ouve, você está recebendo da graça de Deus. Você está recebendo do Espírito Santo de Deus, o prometido sobre todas as pessoas que crescem no Senhor Jesus. Você agora é povo de Deus, pois o mesmo Espírito que habitou outrora no Antigo Testamento, no povo eleito, habita agora em você também.
É interessante notar que Atos dos Apóstolos está registrando um momento de transição. E transição também da forma como o Espírito Santo agia na igreja, nas pessoas. Nós encontramos a ação do Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, habitando nas pessoas no Antigo Testamento de forma, vamos chamar de porções, de forma que ele vinha e voltava. E eu vou dar um exemplo. Nós temos o conhecido Sansão, que foi um juiz. E lá no livro dos Juízes, quando a Bíblia relata sobre o ministério dele, sobre a vida dele, e ele fora levantado por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus, ele tinha muita força. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e se apoderava de Sansão, então ele derrotava os seus inimigos. Em outro momento, o Espírito Santo vinha, apoderava-se de Sansão, então ele derrotava os seus inimigos. Os irmãos conhecem a história de Sansão. Mas este é o ponto. O Espírito Santo habitava em porções. Mas agora o texto sagrado está dizendo que o Espírito Santo caiu. E a ideia aqui de caiu, de lançar-se, é uma ideia completa. É uma ideia plena. É uma ação realizada que não há mais o que ser feito. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que ouviam a palavra. E a partir de agora eles fazem parte da igreja. Meu querido irmão, a regra é clara. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, você deve ouvir a pregação da palavra de Deus. Não há outra forma. Note que essa pregação precisa ser conforme a verdade de Deus. Se você olhar aí o sermão que Pedro pregou, ele é um sermão completamente cristocêntrico. Ele está falando da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, do fato de que Deus o levantara em Israel, de que os homens iníquos o mataram, que o Senhor Deus o levantou. Tem que ser a palavra de Cristo. Meu querido, em tempos difíceis e tempos fáceis também, aqueles que anseiam por Deus procuram ouvir a palavra de Deus e não andam atrás de novas visões ou novas revelações. Se você quer ser confortado, ouça a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus, assim como esses irmãos. Assim como estes irmãos. Como eu disse para os irmãos, aqui é o terceiro evento. É o evangelho chegando aos gentios. E nós vamos ver com maiores detalhes isso agora, a partir do versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, até aqui, aqueles que estavam com Pedro, aonde que eles estavam com Pedro? Eles acompanharam Pedro numa viagem. Pedro estava em Jope. Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor. E se voltarmos um pouquinho na Bíblia, nós vamos ver que há todo um relato especial aqui. Cornélio era um centurião que estava em Cesareia. Ele era um homem que cuidava no mínimo 100 homens do Império Romano. Ele era um guarda que tinha outros guardas sob seu poder. Ele era temente a Deus. Provavelmente um prosélito, alguém que abandonara o paganismo e olhara para o judaísmo e disse, olha, isso aqui é uma coisa boa. A Bíblia diz que ele teve uma visão e que as orações dele chegaram diante de Deus. Ao passo que Pedro também foi comunicado pelo Senhor. A partir do versículo 9. Perto da hora sexta, ou seja, Pedro tinha fome, perto do meio-dia, ele teve uma visão. Então o Senhor mostrou para ele, vindo do céu, como que um lençol cheio de comidas. E diz, Pedro, mata e come. Pedro diz, eu não vou fazer isso, porque eu nunca comi algo imundo na minha vida. É interessante notar que no ano de 2013, um famoso jornal chamado Daily Mail, de Londres, noticiou que havia um homem viajando dentro de um avião, todo ensacado. Como assim, um homem ensacado dentro de um avião?
E tem a foto, se os irmãos colocarem no Google, vão encontrar um judeu ortodoxo fazendo uma viagem de avião, deslocando-se, e ele não podia contaminar-se com as pessoas. Então ele estava dentro de um saco, literalmente. A foto chega a ser bizarra. As pessoas todas ali no avião e aquele homem ensacado. Porque ele tinha a ideia que ele não podia se contaminar com as pessoas. Mais ou menos esta era a ideia de Pedro e das pessoas que estavam com ele. Eles eram judeus. Eles viveram sempre uma dieta especial em que existiam coisas puras e coisas não puras. Coisas que eles poderiam comer e coisas que eles poderiam comer e coisas que eles não poderiam comer. E agora o Senhor mostra para ele nessa visão que não há mais nada de impuro. Que Pedro não deve considerar mais impuro aquilo que Deus purificou. E a admiração deles, nesses versos que acabamos de ler, é por causa disso. Porque eles estão vendo que o mesmo Espírito que viera sobre os judeus, sobre eles lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, agora está sobre os gentios também. Sabe, irmãos, se nós vivêssemos naquela época, nós seríamos essas pessoas, os gentios. Os gentios são as gentes, os outros povos, aqueles que não faziam parte de Israel. E agora o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles também. E eles estão maravilhados. Versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, o presente de Deus, que é o Espírito Santo. E a justificativa e a prova real é que, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. As línguas que aconteceram lá em Atos 2, agora acontecem aqui também. E que línguas são essas? São idiomas. O texto de Atos é claro, eles ouviam as pessoas falando, aquelas pessoas batizadas no Espírito Santo falando, línguas maternas deles, que estavam lá de várias partes, conforme o texto que lemos. E eles perguntam, como assim? Para que entendamos o que está acontecendo aqui agora, meus irmãos, ou seja, o Espírito Santo chegando até os gentios, nós precisamos voltar na Bíblia Sagrada, um bom tempo, lá no livro do Gênesis, lá na Torre de Babel, quando os homens intentaram marcar o seu nome e desobedecer a Deus, dizendo, vamos ficar aqui, vamos erigir uma grande torre, para que nosso nome não seja esquecido e para que nós não nos espalhemos sobre a terra. E Deus disse no princípio, vocês têm que se espalhar sobre a terra. E quando é aberto o capítulo 11 de Gênesis, diz assim, e havia uma só linguagem. Hoje no mundo, meus irmãos, nós temos 7,8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. Os especialistas falam que são quase 8.000 idiomas. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a inversão. Porque lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, Deus desce e confunde a linguagem dos homens. Mas agora, em Atos dos Apóstolos, Deus está capacitando o seu povo por meio do poder do Espírito Santo, para que eles preguem o Evangelho em todos os tipos de idioma existentes. O Senhor não abandona o seu povo que está espraiado, usando aqui uma expressão gauchesca, espraiado por todos os lugares do mundo. Deus envia pregadores do Evangelho que falem a língua deles. É isso que significa Atos dos Apóstolos. O mesmo Deus que havia descido para confundir, agora desce para dizer e trazer a salvação que está em Cristo Jesus. Sendo assim, nós somos os gentios, e o Espírito Santo também vem sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Não importa a sua origem, se você crê em Cristo, você é bem-vindo na igreja. Você não tem que ter uma descendência hebraica. Se o Espírito Santo abriu o seu coração para que você creia em Cristo, você é bem-vindo na igreja.
Você tem o grande privilégio de fazer parte do povo escolhido. O grande privilégio você tem de fazer parte da igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também agora que este presente de Deus, habitação do Espírito Santo em plenitude, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos crentes, ele nos faz almejar, ele te faz almejar mais e mais pelo Senhor. Vamos ver este ponto. Pedro faz uma pergunta. Está no final do versículo 46. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro está reconhecendo e dizendo: não há nada que impeçam eles de fazerem parte da igreja. Eles receberam do mesmo Espírito. E ordenou, versículo 48, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O que nós temos aqui? Nós temos o próprio apóstolo Pedro, concatenando todas as ideias, tudo o que aconteceu com ele, a visão que ele teve, o fato, a evidência que ele está vendo diante de si, o Espírito Santo sobre aquelas pessoas gentílicas. Ele faz uma pergunta e diz: será que realmente algo está acontecendo aqui e as coisas mudaram? E essa é a convicção dele: sim, as coisas mudaram. Há uma fase de transição aqui no livro do Atos dos Apóstolos. Não é mais simplesmente para os judeus, mas é para os gentios. Não é mais simplesmente para um povo, mas para todos os povos da terra. E Pedro dá uma ordem. Como a sua pergunta é retórica, é uma pergunta que já tem a resposta, é claro que ninguém pode impedir. Eles devem ser batizados. E eles foram batizados. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que nos batiza no corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo, o Senhor Jesus faz essa obra, melhor dizendo. Abramos na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo está dizendo o que o Senhor Jesus faz com o seu povo agora. Versículo 13 do capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Cristo Jesus nos batiza no seu Espírito Santo, ou seja, Ele faz com que o seu Espírito Santo venha sobre a nossa vida e nos tome por completo. Isso nos faz adentrar a igreja invisível de Deus. Isto significa que você pode pertencer a qualquer igreja evangélica que confesse o Senhor Jesus, e você faz parte da igreja invisível de Deus. Agora, Pedro está tratando aqui de algo muito importante e caro para nós, enquanto povo de Deus. Ele está tratando do batismo. Ele está tratando de um sinal externo, visível, e que a nossa confissão de fé chama de selo e sinal da parte do Senhor Deus, em que o seu povo é marcado, porque o Espírito Santo também é selo, mas o batismo também é selo. Então eu gostaria de dizer que se você diz crer em Cristo e tem resistências ao batismo, há um problema aqui. Não é possível resistir à ordenança de Deus. Aqueles que creram, e esses irmãos creram no momento que Pedro pregava, a conversão deles fora instantânea, ao passo que foram cheios do Espírito Santo. Logo o batismo, ordens do Senhor,
O povo de Deus é marcado por aquilo que Deus manda que o povo seja marcado. Nós vemos tranquilamente uma fase de transição do Antigo para o Novo. Os selos do Antigo Testamento, Deus dera lá para Abraão a circuncisão, depois dera por Moisés a Páscoa. Agora no Novo Testamento nós temos o batismo e a ceia. Os santos sacramentos, os santos sinais que marcam o povo de Deus. E o povo de Deus tem este privilégio de receber estes santos sinais. O texto que nós estamos abordando diz que Cornélio reuniu toda a sua casa para ouvir a palavra do Senhor. E toda a casa de Cornélio, ao passo que fora enchida pelo Espírito Santo, fora também batizada. Este é o registro sagrado. Todos eles foram batizados. E agora, nós observamos algo muito interessante na vida destes irmãos. E aqui é a centralidade deste ponto da mensagem. Eles estão cheios do Espírito, eles foram salvos por Deus nesse momento, mas eles querem mais do Senhor. A última parte do versículo 48, então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Eles pediram para Pedro que ficassem mais tempo com eles, e a ideia grega aqui é um tempo indeterminado. Eles queriam que Pedro ficasse ali, falando com eles da palavra de Deus, instruindo eles da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós não devemos ficar esperando que eventos tal qual aconteceram em Atos dos Apóstolos se repitam. Porque aqui nós estamos vivendo um momento de transição. Grupos distintos estão sendo inseridos na igreja. Os judeus recebem a plenitude do Espírito em Atos 2, depois em Samaria, Atos 10, os samaritanos são cheios do Espírito Santo, agora no nosso texto, os gentios também recebem, e há um último evento em Atos 19, quando Paulo encontra alguns discípulos de João Batista, e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele diz: não, nós não sabemos sobre isso, nós fomos batizados somente no batismo de João Batista. Então Paulo ora por eles, eles são cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo fora derramado no Pentecostes, para mostrar que a bênção de Deus agora é sobre todos os povos, e o Senhor tem gente em todos os povos, e Ele salvará a gente de toda língua, povo e nação. É por isso que há essa evidência de línguas. Então, conquanto somos igreja hoje de Cristo, nós precisamos ter esse entendimento, de que nós fazemos parte da ação de Deus na história. O Senhor prometeu o seu Espírito, Ele derramou o seu Espírito, marcando isso de forma espetacular. E agora nós temos direitos e deveres. Os nossos direitos, um dos nossos direitos, fazer parte da igreja. Um dos nossos deveres, pregar a palavra de Deus. Ser cheios do Espírito e anunciar as boas novas. E as boas novas são para serem pregadas para todo tipo de gente. Eu falei aqui que são quase 8.000 idiomas hoje na Terra. A estimativa diz que somente 4.000 desses idiomas têm a palavra de Deus em sua língua. Outros 4.000 ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Nós vemos que o dom do Espírito são idiomas. A pergunta que fazemos para os irmãos hoje: será que Deus, em sua graça, em seu dom maravilhoso, não tem te capacitado com a graça de conhecer algum idioma, de aprender línguas? Será que você não deve empenhar-se nisso e estudar? Será que você não será um missionário que irá em algum canto do mundo pregar o Evangelho onde nunca foi pregado? Porque isto é o dom do Espírito. Isso é o que Deus está revelando na sua palavra. Meus irmãos, eu caminho para o encerramento. E esse desejo de saber mais do Senhor
de ser mais cheio do Espírito, de conhecer mais, nos é retratado muito bem na carta de Paulo aos Efésios. Eu convido os irmãos a abrirem a Escritura em Efésios, no capítulo 5. Ao passo que nós não devemos esperar que um vento impetuoso venha e se repita como lá em Atos, e milagrosamente comecemos a falar em outros idiomas que nunca estudamos. E eu aqui não estou dizendo que Deus não possa fazer, Ele pode. O Senhor pode todas as coisas. Mas nós devemos ser diligentes e estudar para pregar o Evangelho. Ao passo que não devemos esperar que eventos históricos se repitam tal qual, porque já expliquei para os irmãos o que estava acontecendo ali, a transição. Nós temos uma ordem bíblica para sermos cheios do Espírito Santo. E temos uma diretriz, temos aqui uma cartilha, que é a palavra de Deus. Paulo está ensinando aos irmãos Efésios, e olhemos o que ele diz no capítulo 5, a partir do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui. Conta-nos um missionário que estava pelos campos da África, e lá o Senhor convertera uma senhorinha, e o Senhor salvou aquela senhorinha, e ela vinha para todas as reuniões da igreja, mas havia uma peculiaridade, irmãos. Faziam 40 anos que ela não tomava banho. Então, no momento que essa senhorinha chegava no culto, as pessoas reparavam e sentiam que ela estava chegando. O que a igreja fez um dia, sabiamente, as irmãs da SAF, vamos dizer assim, elas se reuniram e disseram, vamos comprar uma roupa nova para ela. Isso vai ser uma forma de dizer para ela, você precisa tomar um banho. Era aniversário dela, então ela foi presenteada com aquela roupa. E chegou o dia, e todos estavam esperando. E de repente todos perceberam que elas chegaram, porque ela não havia tomado banho. Ela colocaram a roupa nova, mas ela não tomou banho. Meus queridos irmãos, eu uso essa figura para ilustrar que quando somos salvos por Cristo, nós precisamos seguir a ordenança do apóstolo Paulo, da palavra de Deus aqui. Aqui ele está usando uma figura de não vos embriagueis com vinho. Porque lá com os Éfesos, nos Efésios, existia um culto ao deus Baco, o deus do vinho. Então era comum as pessoas embriagarem-se. Então Paulo está usando essa figura. Ele está dizendo assim, abandonem isso. Mas poderíamos colocar aqui qualquer outra coisa. Qualquer tipo de pecado que assola a nossa vida. Seja arrogância, altivez de espírito, as inimizades, a pessoas que não se dão nem com os próprios irmãos, que nem sequer olham um para o outro, a pessoas que são promíscuas nos seus pensamentos e no seu coração. E aqui Paulo está dizendo, abstenhai-vos disso, não vos embriagueis disto, mas enchei-vos do Espírito. A primeira regra para sermos então cheios do Espírito Santo é ouvir a palavra de Deus. Agora é abster-nos dos pecados, porque fomos salvos, é abandonar as nossas más práticas. É tomar um banho, para colocar a roupa nova. E aqui Paulo utiliza o que chamamos de imperativo passivo, ou seja, uma ordem passiva. Ao passo que permanecemos na graça de Deus, usamos os recursos que Deus tem nos dado, a pregação da palavra, a santa ceia, o batismo, as orações, a comunhão, e ele repete tudo aqui. Os meios de graça, não é? Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas há um detalhe importante que eu quero tocar com os irmãos aqui, porque o texto grego não para onde paramos. Ele continua, versículo 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a lista segue.
Que lista é essa? É a lista de Paulo. Para quê? Para que sejamos cheios do Espírito. Para que sejamos cheios do Espírito, nós precisamos honrar uns aos outros enquanto igreja. Os casais precisam se amar. Os maridos precisam amar a esposa ao ponto de morrer por elas. Para que sejam cheios do Espírito Santo. Dar a sua vida por sua esposa, ao passo que a sua esposa precisa ser submissa a ele, porque é o cabeça da casa, assim como Cristo é da igreja. Assim seremos cheios do Espírito Santo, permanecendo na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, abandonando os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Meus queridos irmãos, você foi batizado no Espírito Santo quando creu, você faz parte da igreja, mas o enchimento do Espírito Santo é constante para toda a nossa vida. Devemos permanecer nos meios de graça, na comunhão dos santos, no partir do pão, no abandono dos nossos pecados e muitos pecados. Não é tempo mais de brincar. Eu iniciei falando aqui, encerro trazendo à memória o que está acontecendo hoje no mundo. As pessoas estão sofrendo. A gente sofrendo coisas que talvez nós nunca sofreremos. E é também, ao passo que lamentemos e oremos e choremos com elas, é o tempo também de agradecermos a Deus, de sermos gratos, porque o Senhor tem nos livrado de tantos males. Não é tempo de andarmos embriagados com qualquer coisa que seja. É tempo de consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso, você deve tirar as vestes sujas e vestir-se com as límpidas, as vestes de Cristo. Ame a sua família com todas as suas forças. Irmão, seja paciente em todas as tribulações da sua vida. Não murmure, não fale mal. Aprenda a sofrer calado. Não há tempestade eterna. Elas sempre passam. Meus irmãos, sejamos gratos pela palavra de Deus, pelo maravilhoso dom do Espírito Santo sobre nós, os gentios também. E que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo teu ensino. Senhor, converte nosso coração a cada dia ao Senhor. Ajuda-nos a abandonar os nossos pecados, para que sejamos cheios do teu Espírito sempre, almejando as coisas do Senhor, reconhecendo este dom maravilhoso, esse presente que é o Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.